Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava ouvindo um vídeo de um religioso comentando sobre pessoas que abandonaram a sua religião, né? No caso, ele era uma testemunha de Jeová, mas isso aqui se aplica para as mais diferentes vertentes, né? Ele estava reclamando sobre os apóstatas, as testemunhas de Jeová que abandonaram a organização, né? Algumas até se tornaram agnósticas ou ateias, outras passaram elas se converteram a outras religiões ou não adotaram nenhuma religião específica, mas ainda acreditam naquele Deus, né, que é pregado pelas testemunhas de Jeová. Elas ainda têm fé na Bíblia como a palavra de Deus. E ele estava dizendo assim: olha, o que esses apóstatas têm a ensinar, por exemplo, sobre família, né? Como você ter uma família feliz. O que esses apóstatas têm a ensinar sobre conduta social em geral, né? Pode analisar a vida deles e você verá que nenhum apóstata se tornou uma pessoa melhor. Pelo contrário, eles pioraram, né? E eu achei até engraçado isso que ele falou. Por quê? No fundo, parece que o religioso já sabe quais condutas são boas ou ruins, né? Quais exemplos são bons ou maus, independentemente da sua crença religiosa. Ele não usa a sua religião para validar um comportamento como certo ou errado, mas ele já sabe qual comportamento é certo ou errado, porque ele já tem uma ética mínima na cabeça dele, e a partir dessa ética ele vai analisar a própria religião, né? Então, por exemplo, ele sabe que é melhor que as famílias vivam unidas em um clima respeitoso, harmonioso, né? E aí, ele olha o seu livro sagrado. O que esse livro ensina? Ele ensina que as famílias têm que viver em união, em harmonia. Aí ele abraça aquilo, fala: olha aí, essa aqui é a religião verdadeira. Essa religião ensina aquilo que é a verdade. Mas ele já sabia o que era a verdade antes de conhecer essa religião, né? A religião apenas confirmou aquilo que ele já sabia. E isso, pessoal, acontece muito, sabe? Essa contradição dos religiosos, quando eles afirmam que a religião é necessária para nos dar a ética, ou pelo menos para fundamentar a ética, né? Certos religiosos dizem que se você não acreditar em uma doutrina supostamente revelada, uma doutrina baseada na fé, você não vai conseguir demonstrar a obrigatoriedade da ética. Que o que faz com que a ética seja normativa mesmo é a autoridade divina, é a imposição, né, feita por uma mente superior à nossa. Ora, mas quando você recomenda a religião, porque ela proíbe que você mate, que você roube, que você traia os outros, que você engane, né? Você, de fato, está apoiando o certo sobre o duvidoso. O certo é o conjunto de regras éticas, conjunto esse que é demonstrável racionalmente. A partir do momento que nós constatamos que nós somos seres finitos, com recursos escassos, com desejos que entram em conflito com os desejos de outras mentes finitas, nós precisamos de regras de convivência. Nós sabemos que é insustentável um cenário em que todos podem fazer aquilo que bem quiserem, né? Em que todos podem pegar aquilo que quiserem, sem observar se outra pessoa já não se apropriou daquilo de forma legítima, né? Então, o roubo realmente é antiético, o roubo é errado. Não porque alguém falou que é errado, mas porque nós sabemos que uma sociedade que não proíba o roubo vai se destruir, né? Isso não é bom para ninguém. A gente precisa sim de normas de convivência que proíbam o assassinato, ou seja, a morte de uma pessoa a bel prazer de outra, né? A gente só pode admitir que alguém mate outro em caso de necessidade, quando não houver saída para proteger um bem valioso, um bem que seja mais valioso do que a vida daquela pessoa que está sendo morta naquele momento. É o que se dá na legítima defesa, né? E também no estado de necessidade.
quando um ser humano não possui opções vegetais ou fúngicas para se nutrir, para se alimentar, ele está justificado em matar um animal, né, para conseguir os seus nutrientes. Não é o caso da esmagadora maioria dos brasileiros. Aqui nós conseguimos viver muito bem com uma alimentação vegana, né, sem nada de origem animal. Então, pessoal, quando a religião ela apresenta essas regras de moral, de conduta, né, e até afirma, olha, as pessoas que largaram essa crença aqui, elas se tornaram pessoas piores. Mas piores sob qual aspecto? Qual o critério para saber quem é pior ou melhor, né? Será que você está pressupondo que essa religião é verdadeira para fazer o juízo de quem é melhor ou pior? Se você, por exemplo, é um católico, você vai dizer que as testemunhas de Jeová são piores que os católicos. Por quê? A crença católica diz que você deve crer no dogma da transubstanciação, a título de exemplo. Você deve se confessar para o padre, né? Você deve comungar, você deve receber a hóstia. Testemunha de Jeová não acredita em transubstanciação, não se confessa para o padre, não recebe hóstia, né? Então, quer dizer, a testemunha de Jeová estaria errando, né? Ela estaria sendo errada aos olhos do católico, aos olhos do Deus pregado pelo catecismo. As testemunhas de Jeová estão desagradando o Criador do universo, né? Quando uma testemunha de Jeová diz que aqueles que abandonaram a sua organização se tornaram pessoas imorais, é necessário analisar. Será que você está falando da moralidade relativa a cada grupo, de acordo com o ponto de vista circunstancial, ou você está falando de uma ética, de algo que é demonstrável racionalmente, de acordo com leis objetivas da razão, né? Então, assim, quando uma pessoa alega que é importante que a pessoa tenha religião para ser uma pessoa ética, ou essa pessoa não sabe o que é ética, ou essa pessoa está incorrendo em uma contradição. Porque uma vez que você já sabe que uma conduta é certa ou errada, é desnecessário você querer fundamentar isso apelando para uma religião, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas entendem que, já que a religião ameaça com castigos divinos aqueles que infringirem as leis, inclusive as leis mais basilares da ética, que todos os seres humanos já conhecem, seria melhor que as pessoas fossem religiosas, porque assim elas teriam medo do castigo e não infringiriam as leis éticas. Elas roubariam menos, elas matariam menos, elas enganariam menos, e assim nós teríamos um mundo mais pacífico. Então, mas essa pretensão é ditatorial. Você está querendo mentir e iludir os outros. Você está sendo antiético quando você propõe isso. Você quer enganar as pessoas com um mundinho de fantasia, né, para que elas deixem de ser éticas, porque elas não vão estar deixando, de fato, de quebrar essas leis éticas porque elas se conscientizaram, porque elas se convenceram, mas simplesmente porque elas não querem ir para um estado pior. Elas não querem receber a punição, né? Então, na verdade, a ética, ela é avessa a essas crenças religiosas. A ética não tem absolutamente nada a ver com isso que as pessoas propõem quando elas tentam fundamentar a ética sobre uma moral religiosa. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Até a próxima.